Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma aula do Crescer com a nossa série sobre a oração do Pai Nosso. Lembra? A gente está aprendendo a orar como o próprio Jesus ensinou para os seus discípulos. A oração é muito importante, é como a gente conversa com Deus, como a gente se relaciona com o nosso Deus, com Jesus. E quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos perguntaram para ele: Jesus, como é que a gente vai orar? Ensina a gente. E Jesus ensinou eles com essa oração. Vamos relembrar a oração? Está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 29 até o 13. Vamos ler? Fala assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembra que essa oração, Jesus não ensinou para a gente memorizar cada palavrinha dela, porque cada palavrinha dela tem um poder cósmico, mágico, especial. Ele ensinou essa oração para a gente aprender como orar, sobre com quem a gente ora, como a gente ora e o que tem que ter na nossa oração. E vamos relembrar parte por parte do que a gente aprendeu até agora. A oração começa falando do Pai Nosso. Lembra que Deus é o nosso Pai. Ele não é um Deus que está distante, poderoso, cósmico e que nem se importa com a gente. Ele é o nosso Pai. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele quer cuidar de nós com todo carinho, amor e dedicação. Assim como o nosso pai ou a nossa mãe cuidam da gente, Deus também. E assim como a gente pode se achegar ao nosso pai ou à nossa mãe com carinho, com segurança, com amor, a gente também pode fazer isso para Deus. Orar para Ele como se estivéssemos orando para o nosso Pai. E aí Ele falou que é o Pai Nosso. Se Ele é o Pai Nosso, é porque Ele não é um Pai só meu. Ele é Pai meu e Pai seu. A Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus tem o direito de ser filho de Deus. Deus está construindo uma família para Ele, da qual nós fazemos parte. Nós todos somos filhos de Deus se cremos em Jesus. Então a gente precisa lembrar que Ele é um Deus nosso. Quando a gente ora para Ele, a gente ora por nós, não só por mim. Eu não preciso ser egoísta para falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. E Ele é o nosso Pai que está nos céus. Isso lembra a gente que Deus, apesar de ser nosso Pai, Ele é todo poderoso, todo cheio de sabedoria e está em todo lugar. Nosso pai, nossa mãe ama muito a gente, mas não pode fazer tudo pela gente. Só Deus pode. Só Ele tem todo o poder e toda a sabedoria para resolver nossos problemas, para aliviar a angústia do nosso coração e para estar com a gente em todos os lugares. A gente pode recorrer ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. A outra coisa que ele fala é: santificado seja o teu nome. Isso lembra a gente que a gente está orando e desejando que Deus seja santificado, glorificado, adorado, reverenciado em todo o mundo, e que o nome dele vai ser reconhecido por todos, e em que quando a gente está por aí em nome de Jesus, em nome de Deus, representando Ele como filhos dele, a gente deve honrar esse nome e fazer as coisas como se fosse em nome de Deus. A gente está glorificando a Deus, fazendo o nome dele conhecido. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E nesse momento
a gente pode falar para Deus da vontade que a gente tem, do desejo do nosso coração, de que o reino dele se espalhe no mundo inteiro. É nesse momento que a gente lembra das pessoas que estão longe de casa, os missionários, falando de Jesus, para que mais pessoas venham a pertencer ao reino de Deus. É nesse tempo também que a gente fala do nosso desejo de logo estar com Deus, que o reino dele venha, de que a gente possa morar, estar com Deus para sempre. Já pensou que legal seria se todo mundo conhecesse a Deus, se o nosso planeta conhecesse a Deus? Pois é, e aí vem a outra parte da oração que fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É nesse momento que a gente fala para Deus que a gente quer conhecer a vontade dele e quer praticar a vontade dele e quer que ele faça a vontade dele na terra e no céu. A gente está dizendo que a gente quer ser obediente, que a gente quer conhecer a vontade de Deus e quer que Deus realize a vontade dele, mesmo quando a vontade dele não é igual à minha. E aí vem a parte que a gente aprendeu na última semana, que fala: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É essa parte que a gente lembra que Jesus pode dar as nossas necessidades básicas. É pedir o pão mesmo, é pedir a comida, é pedir saúde, é pedir segurança, é pedir consolo. É quando a gente pede para Deus aquilo que a gente está precisando e confiando que é Ele todo dia que dá essas coisas pra gente. É Deus que garante o emprego dos nossos pais, que traz comida para nossa casa, é Deus que dá alegria e paz no nosso coração, é Ele que sustenta a gente, é Ele que cuida de nós a cada dia. A gente não precisa se preocupar, a gente pode levar para Ele nossos pedidos e Deus vai da melhor maneira possível resolvê-los. E aí vem uma parte nova. É uma parte que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui, ó, é um dinheirinho pra gente lembrar das nossas dívidas. Quando a gente fala em dívida, geralmente a gente lembra de dinheiro, mas na Bíblia a nossa dívida é outra. A Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores e por isso a gente está separado de Deus, a gente tem uma dívida com Deus. Todo mundo que comete algum pecado, que faz alguma coisa errada, faz isso contra Deus. E a gente tem uma dívida com Deus, a gente tem que pagar de alguma forma a Deus, só que a gente não tem como pagar porque a dívida é muito cara. Então a gente pede perdão. Deus, perdoa as minhas dívidas, desculpa pelos meus pecados. É nesse momento da oração que a gente pede para Deus perdão, desculpa por aquilo que a gente fez de errado. Poxa Deus, hoje eu pisei na bola com isso, hoje eu desobedeci a minha mãe, briguei com meu irmão, gritei com meu vizinho. Deus, hoje eu peguei uma coisa sem pedir autorização. Deus, perdoa. E sabe o que é o mais legal? Lá em 1 João 1:9 fala que se a gente confessar os nossos pecados a Deus, se a gente pedir perdão dos nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Quando a gente pede perdão para Deus, a gente pode ter certeza que Deus vai nos perdoar. Quando o perdão a gente pede de coração. E é por isso que tem a segunda parte: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente também, nessa hora, fala que a gente tem que perdoar aquelas pessoas que fizeram algo contra a gente. Assim como Deus perdoa a gente de qualquer coisa, a gente deve perdoar as pessoas que fazem algo contra nós. Assim como Deus fez com nós. O que Deus quer da gente é que a gente perdoe os outros, assim como Ele perdoou a gente.
Se eu peço perdão para Deus e eu tenho certeza que Ele me perdoa, se alguém pede perdão a mim, se alguém faz algo contra mim, eu também tenho que dar o perdão. Nessa hora da oração, você pode falar: Deus, eu preciso perdoar o fulano e eu tenho um problema no meu coração que eu não consigo. Deus, me ajuda a perdoar isso, perdoar essa pessoa. Deus, me ajuda a dar perdão para tal pessoa. E aí a gente acaba a oração e vai lá e perdoa a pessoa. Porque afinal, Deus nos perdoou. E a gente precisa agir como Deus agiu, dando perdão também às outras pessoas. Não importa o que elas façam com a gente pode perdoar. Afinal, a gente fez muita coisa errada já na vida e Deus perdoou a gente, não é mesmo? Deus é um Deus de amor, de perdão, e que a gente também possa perdoar as pessoas à nossa volta. Semana que vem a gente volta com as últimas partes da oração do Pai Nosso. E eu quero ver se você já sabe falar a oração do Pai Nosso aí na sua casa de cor. Tenta aí, tenta com seu pai, com a sua mãe e depois me fala se você conseguiu. Até a semana que vem com mais um pouco da nossa série do Crescer. Tchau, tchau!